Boa tarde, senador Fernando Collor, Marco Antônio Villa. Agradeço o senhor ter atendido a nossa produção. Eu faria uma pergunta para o senhor, por favor, como é que o senhor analisa o que aconteceu no processo de impeachment que envolveu o senhor em 1992? Muito boa tarde, professor Marco Antônio Villa. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bom, o que aconteceu em 1992, quando exerci a presidência da República, foi um reflexo do que ocorreu nas eleições de 90. Em 1990, se nós nos recordarmos bem, a eleição foi disputada entre 15 ou 17 candidatos, enfim, mas era um número acima de 15 candidatos. Dentre esses candidatos estavam todos os cabeças coroadas da política nacional à época, começando pelo saudoso Dr. Ulisses Guimarães, passando pelo ex-presidente Lula, passando pelo Mário Covas, passando pelo Paulo Maluf, passando pelo governador, também saudosa memória, Leonel Brizola. Enfim, eram pessoas assim de grandes serviços prestados à consolidação democrática e à política nacional. E eu era, no momento, um outsider da política, governador de um pequeno estado que ganhou notoriedade pelo trabalho que estava executando em termos de modernização do estado, de tentar equilibrar as contas da gestão, enfim, isso ganhou alguma notoriedade. O que alavancou a minha candidatura à presidência da República, de modo que disputei com todos esses candidatos, não é? E, sim, naturalmente, quando me elegi, todos esses candidatos, eles estavam com suas representações no Congresso Nacional. Eu tomei posse em 1990, em março de 90, com um Congresso eleito em 1986. Portanto, um Congresso da época do Cruzado. E um Congresso, porque a minha eleição foi solteira, um Congresso que não refletia o momento em que eu fui eleito. Era um congresso, vamos dizer, distanciado do sentimento que levou a população em novembro de 1989 a eleger o seu novo presidente, depois de quase 30 anos sem que o povo tivesse sido dado a oportunidade de eleger o seu presidente em função do período militar. Bom, então, além de encontrar um Congresso com não muito boa vontade em relação a mim, nós implantamos medidas muito radicais, não só na área da economia, mas também no modelo do Estado. Quebramos monopólios e reservas de mercado. Isso despertou a contrariedade de diversos interesses. A promoção da abertura comercial, que exigiu uma melhor capacitação da nossa indústria para fazer face a essa concorrência. Extinguimos empresas deficitárias, órgãos públicos ineficientes, cargos, benefícios que julgávamos injustificáveis, enfim, reduzimos o Estado. E tudo isso afetou, como disse há pouco, interesses profundos, principalmente daqueles que sempre precisaram e se valiam das benesses estatais. Eu acho que esses foram, assim, os aspectos que constituíam essencialmente o pano de fundo do impeachment que ocorreu 2 anos depois. E, a bem da verdade, se falava do impeachment bem antes de 92. Há um relato muito interessante, muito significativo, que me foi trazido pelo então ministro Tales Ramalho, então ex-ministro do Tribunal de Contas da União, Tales Ramalho, que se aproximou de mim nos primórdios de 1992. E ele pediu-me uma audiência no Palácio do Planalto, e lá foi,
e conversamos bastante, e ele então me disse o seguinte: presidente, olha, é uma pena que eu não tenha tido uma aproximação maior com o senhor antes, para lhe dizer algo que eu julgo extremamente importante. O seu processo de impeachment não está começando agora. O seu processo começou, já vinha dando os seus primeiros sinais de existência em 1990. Eu, Thales Ramalho, participei uma noite, em São Paulo, de um jantar na casa do senhor Renato Ticular Filho. E nesse jantar, presentes próceres políticos e empresariais, nesse jantar, após terminarmos a janta, ele nos convidou para irmos à sala tomarmos um café. E então, quando estávamos sentados no sofá da sala de estar, esse Renato Ticular Filho disse: bom, agora que nós terminamos de comer e tal, podemos iniciar a tratar do assunto que nos reúne nessa noite, que é a deposição do Collor. E então, o Thales Ramalho disse para mim, eu imediatamente me insurgi contra aquilo, manifestei o meu espanto e a minha indignação, e disse: olha, esse não é o motivo para o qual eu fui convidado para esse jantar. Isso que os senhores estão fazendo é uma enorme irresponsabilidade. E disse-me ele que pediu permissão ao dono da casa e se ausentou. Então, essa questão do ocorrido em 92 teve, na realidade, o seu início já em 1990, logo depois da edição da medida provisória 168, que foi aquela que consubstanciou o grosso das medidas da reforma e do plano econômico, né? Então, enfim. Sim. E há uma diferença também muito grande, né? O que aconteceu em 92, nós não tínhamos crise econômica, a economia estava estabilizada e tão bem estabilizada, e os postulados macroeconômicos tão bem lançados, que posteriormente foi possível se implantar o Plano Real. Porque sem esse trabalho feito em 1990, 1991 e 1992, não haveria a menor possibilidade do Plano Real ter tido êxito sem que essas reformas que nós havíamos realizado tivessem se consolidado. E no meu caso também não houve crime de responsabilidade. Tudo o que se alegou à época era da esfera de crime comum. Sim. E supostamente praticado por um agente privado. E tentaram nisso me corresponsabilizar. Senador, desculpe, senador. Que lição, o senador Fernando Collor, ou lições, o senhor acha que ficou para o senhor, como presidente da República à época, em 1992, dos acontecimentos do processo de impeachment? Que lição fundamental o senhor acha que ficou daquilo tudo? Bom, a principal lição é que ninguém governa sozinho. Não, em qualquer sistema democrático, ninguém governa sozinho. É absolutamente indispensável e necessário que se governe em consonância com o Congresso Nacional ou com as Assembleias Nacionais, em caso do parlamentarismo e unicameralismo. Até porque o Executivo, aquele que é eleito, pode ter o melhor programa do mundo. Pode ter um programa que resolva o problema do país de uma só tacada. Mas acontece que o melhor programa que seja este, ele só conseguirá se viabilizar se tiver sido aprovado pelo Congresso. De modo que essa interação entre executivo e legislativo é de fundamental importância. E no meu caso, eu não dei a importância devida a esse relacionamento. Eu fiquei muito ocupado com a agenda administrativa, com a agenda do dia a dia, da execução dos programas e dos projetos, que dei pouca importância à relação
política com o Congresso Nacional. E no regime presidencialista, o presidente da República é o líder político da nação. E sendo o líder político da nação, ele tem que destinar grande parte do seu tempo às relações políticas com a casa que faz política, que é o Legislativo, que é o Congresso Nacional. E isso foi sem dúvida um equívoco grande, é uma lição que realmente aprendi, ademais de todo o sofrimento decorrente de todo o resto que enfim, tive que enfrentar, afastado da política por 8 anos, tendo no meu mandato os meus direitos políticos cassados, enfim, e todos os problemas decorrentes disso, no campo pessoal, familiar, né, das amizades, da minha relação com a população, todo esse sofrimento que me serviu de ensinamento e de lição, que acredito tenha aproveitado em grande parte para melhorar a minha capacidade de entender a natureza humana e de poder, em consequência, atuar. Senador Fernando Collor, 24 anos depois, o Brasil vive um novo processo de impeachment. Desta vez, o senhor não é acusado, o senhor é juiz. Como é que o senhor, dentro dos limites do que é possível, claro, responder essa questão, como é que o senhor analisa a situação que o Brasil vive hoje? É um momento de extrema gravidade, porque, diferentemente de 92, quando nós não tínhamos crise econômica, em 92 nós não tínhamos crise política econômica, não havia crise política, a questão política foi uma coisa um pouco forjada, tanto que no dia seguinte acabou. No dia seguinte ao meu afastamento, não se falava mais em crise política, não é? E hoje nós estamos aí com uma crise econômica seríssima. O afastamento da presidente da República não encerra a crise política, não encerra a crise econômica. Então nós teremos dias extremamente turbulentos nesse futuro próximo. Ninguém deve achar que o simples afastamento da presidente vai resolver na semana seguinte os problemas que nós estamos precisando enfrentar e resolver. Há todo um processo aí que será necessário, em que serão necessárias a união das forças políticas em torno do presidente que se efetivará no exercício do seu mandato e clareza em termos da agenda sobre a qual teremos que nos debruçar. A questão do ajuste, é muito fácil se falar em ajuste, mas precisamos trabalhar na qualidade do ajuste. Além disso, não podemos dar sinais contrários à intenção que se tem de fazer o ajuste. Isso confunde a visão daqueles analistas, daqueles que estão de fora observando e até torcendo para que se encontrem soluções para as vicissitudes que estamos vivenciando, mas que ficam sem saber direito para que lado nós estamos querendo ir, porque há sinais contraditórios sendo tomados nesse meio tempo. Mas de todo modo, eu acredito que essa é a solução que nós temos no momento. A permanência da presidente hoje no governo, eu entendo ser inviável, porque não há nenhuma possibilidade de, numa eventual permanência dela no governo, que nós tenhamos possibilidade de sequer vislumbrar qualquer saída, diferentemente da situação em que ela, afastada, o novo governo se efetivando e nós tendo uma composição de uma base parlamentar sólida para que nós possamos avançar com as reformas que o país necessita.
Senador Fernando Collor, uma última questão, por favor. Em 1992, o senhor era acusado, volto a dizer, hoje o senhor é juiz. O senhor tem algum sentimento de vingança? Não, de jeito nenhum. Inclusive, eu me sinto extremamente desconfortável com essa situação. O destino e a história me reservou este momento, né? E o destino me conduziu a esse instante. É uma coisa que as forças que se movimentaram para me apear do poder em 92 são as forças que agora estão sendo apeadas. A casa que me cassou os direitos políticos, que é o Senado Federal, é a casa à qual hoje eu pertenço. E quando o Senado da República se transforma em tribunal de júri, presidido pelo Senado, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, eu, como senador da República, sou um juiz. Então, a história me trouxe para este momento, né, e o destino me conduziu a isto. É uma situação desconfortável para mim, sem dúvida que é. É muito desconfortável porque eu fico imaginando, não é, todo o sofrimento por que está passando aquela chefe de Estado e de governo que está para ser destituída. Eu imagino todo o desassossego que ela vem passando e enfrentando, mas, enfim, é o meu dever constitucional de atuar como juiz e de poder fazer o meu julgamento de acordo com o que eu entenda ser aquilo que realmente esteja ocorrendo. Ou seja, há existência de crimes de responsabilidade, sim ou não. Preceitua a Lei 1079 de 1950, que por sinal é uma lei que precisa ser revista, mas isso é um outro assunto. Ela preceitua que é passível de crime de responsabilidade nos casos tais, dentre eles se enquadra essa questão da assinatura de decretos sem autorização legislativa e também a utilização de bancos públicos para financiar o ente público, seu controlador. Então, são fatos que estão comprovados pela denúncia e que leva fatalmente a essa chefe de Estado estar em curso no crime de responsabilidade, punível pela legislação e pela Constituição com a perda de mandato e a consequente inelegibilidade pelo prazo de 8 anos. Senador Fernando Collor, agradeço a gentileza do senhor ter recebido aí a Jovem Pan e vamos aguardar e acompanhar aí agora a sessão de hoje, que continua amanhã e deve ir até a madrugada de quarta-feira pelo jeito, né? Eu acho que sim. Valeu, muito obrigado, senador. Muito obrigado, professor.